Olá a todos, bem-vindos ao Countdown para o Lisboa Games Week. É verdade, faltam poucos dias, é já de 17 a 20 de novembro na FIL que tu vais poder regressar ao maior evento de videojogos desse nosso país. Vai ser incrível. Depois desta pandemia e de estarmos tanto tempo em casa, vamos poder voltar ao Lisboa Games Week. O Countdown recebe convidados muito especiais, quase todos os dias temos aqui novos convidados e hoje não é uma exceção. Temos também aqui um convidado muito especial. Ele é apresentador e produtor executivo do SIC Advance. Está aqui comigo o João Vitória. Bom dia! Olá, João. Tudo bem contigo? Está tudo incrível, pá. Hoje foi um dia especial porque não é todos os dias que eu venho de barco para o trabalho. Com esta chuva, pá, estava difícil. Espero que não seja de barco até à porta da SIC. Não. Nós não temos cais aqui à porta, portanto, Não tive tem fazer aqui um canais. transbordo de carro. Exatamente. Mas chegaste, isso é que é importante. Muito obrigado mais uma vez por estares aqui um bocadinho connosco. Obrigado eu pelo Vamos convite. falar, claro que sim. Vamos falar um bocadinho, inicialmente, sobre ti enquanto jogador. Conta-me um pouco da tua experiência com os videojogos. Quais são os primeiros jogos que te lembras de jogar? Fala-nos um pouco sobre a tua paixão também por esta área. Olha, a minha ligação com os jogos vem desde muito novo. Eu, aqui para contexto, eu nasci e cresci nos Estados Unidos. Eu vim para Portugal em 83, tinha 10 anos. E eu lembro-me perfeitamente que o meu brinquedo preferido era uma réplica de máquina de arcade do Pac-Man, uma cena pá, deste tamanho, em que eu jogava aquilo de manhã à noite. Obviamente com não gráficos, mas enfim, ainda com um painel físico muito mais rudimentar do que nós conhecíamos do Pac-Man nas coin-ops, e eu adorava aquilo. E depois, mais tarde, o meu português não era a cena mais espetacular à face da Terra, na altura, e enfim, conviver e socializar com as pessoas não era muito fácil. Eu, por isso, ocupava muito do meu tempo depois com um brinquedo fantástico, chamado ZX Spectrum. Eu diria ali a partir de 84, talvez, acho eu, foi quando recebi o meu primeiro Spectrum. E epá, passava horas a jogar e comecei a socializar mais com os meus amigos, muitos deles que se mantêm até hoje, a jogar Spectrum em casa uns dos outros. E foi também, curiosamente, com o Spectrum que depois dei os primeiros passos a perceber um bocadinho mais de computadores, de informática, a aprender a programar, e foi algo que mantive durante muito tempo, a parte técnica da computação. Depois, eu acho que a última vez que escrevi código foi para aí em 98 ou 99. Depois comecei a assumir outro tipo de papéis no meu trabalho e deixou de fazer sentido. Os jogos mantêm-se até hoje. Hoje sou um orgulhoso proprietário de todas as consolas mais recentes do mercado, que eu justifico como é trabalho, por causa da Advance. Absolutamente, e é mesmo. Eu também tenho todas as novas consolas e é fantástico fazer as reviews e ter acesso aos jogos antecipadamente, é uma maravilha. É um privilégio. É um privilégio, absolutamente, estarmos nestas áreas do entretenimento e conseguirmos ter acesso a estes conteúdos. João, falaste agora do SIC Advance. Fala-me um pouco sobre este projeto, como é que tem crescido ao longo do tempo e também, especialmente, qual é a importância de um projeto deste género para o público português, para os jogadores em Portugal, que de facto não têm algo semelhante sequer à qualidade que vocês estão a prestar todos os dias às pessoas. Ora bem, do ponto de vista pessoal, não estava, não tinha planeado voltar a trabalhar em televisão, já não trabalhava em televisão talvez há 15 anos ou mais. Eu estive ligado à SIC Radical no início do canal, onde tive algum tempo, depois estive aí noutros projetos, mas depois dediquei-me ao meu trabalho a tempo inteiro, que a minha base é a escrita. Sempre comecei como jornalista em 95, numa revista já ida, que era a Cybernet, que falava de internet, na altura, cena muito à frente. Depois, enfim, como redator, como criativo em agências, depois, um bocadinho mais tarde, como gestor. E, por fruto do acaso, na pandemia, cruza-se no meu caminho o Grupo Empresa, com pessoas que eu já não via há bastante tempo,
e que ficaram muito espatadas. Na primeira reunião não estavam à espera de me ver e dizem, pá, espetacular, mas vais voltar a colaborar? Pá, vamos ver, vamos tentar. E felizmente, desde 6 meses antes do arranque do projeto, tive ligado como consultor. Inicialmente resisti a voltar a apresentar em televisão, achava que não fazia sentido, mas pronto, criei programas, realizei alguns deles. E depois, mais tarde, num teste que nós estávamos a fazer para tentar melhorar um dos nossos conteúdos, eu fui para a frente da câmara fazer uma maquete e a resposta que eu tive é: pois, isto corre bem porque isto é como andar de bicicleta. E eu enfiei o barrete e então criei na altura o beat, que ainda hoje passa na Advance. Depois, enfim, fui trabalhando como consultor desde maio que assumi o papel de produtor executivo do canal. Pronto, que me obriga a ter uma visão mais ampla daquilo que é o produto Advanced Seek e a ter outra relação com o mercado e olhar para a nossa audiência de uma forma muito mais atenta, em vez de ser só os programas que eu realizo ou que, perdão, ou que apresento. Do ponto de vista da importância para a audiência, não posso falar pela audiência, posso falar daquilo que é a minha experiência de falar com pessoas que consomem os nossos conteúdos. Perdão. Falar com, enfim, todos os nossos parceiros e uma série de pessoas que estão neste mercado do gaming e dos esportes, que nós vamos aos dois temas, e o balanço é positivo. As alterações que temos vindo a efetuar nos últimos meses têm sido recebidas muito, muito bem. Tanto em termos de ajustes de alguns dos conteúdos que nós temos, como novos conteúdos que nós lançamos. E as pessoas, enfim, que estão mais no nosso circuito mais estreito de parceiros que conhecem aquilo que são os próximos meses da Advance, acho que olham com muito entusiasmo para aquilo que nós queremos fazer. Eu acho que, e isto agora é a minha percepção pessoal, isto é uma audiência que consome muito conteúdo em plataformas digitais, que se a Advance não existisse e outros projetos, não estariam numa situação em que não há conteúdo para consumir. A questão é que só há esse conteúdo em inglês. Não que as pessoas não percebam inglês, acho que nós temos muita facilidade com línguas cá, não é? Particularmente com o inglês, muito por causa do conteúdo que desde crianças nós consumimos. Mas eu acho que é muito mais interessante ouvirmos o conteúdo na nossa língua e, mais do que isso, termos a nossa perspectiva única de consumidor, porque o nosso contexto é diferente dos outros, ok? Porque quando tu vais para, enfim, para um dos grandes mercados, quando vais para os Estados Unidos, para o nível médio de vencimento das pessoas, pagar um jogo full price, o impacto é totalmente diferente de pagar um jogo full price em Portugal e comprar uma consola, a mesma coisa. Portanto, não é só as pessoas poderem consumir o conteúdo escrito, apresentado ou locutado em português, mas é dado com a nossa perspectiva e com os nossos gostos específicos e com os fenómenos que são culturalmente relevantes cá em Portugal. Nós lançámos há pouco tempo game reviews em vídeo no nosso canal de YouTube, que está a ter uma aceitação muito para além das nossas expectativas mais otimistas e que já eram, enfim, não vou dizer agressivas, mas eram ambiciosas. A perspectiva é exatamente essa: falar do que é relevante para nós e falá-lo no contexto do bolso do consumidor português. Porque isto, gostar de videojogos e depois com tudo o que vem à volta de edições de colecionadores, merchandise, ter também um Netflix, um Disney Plus por aí fora, quando vamos a É fazer uma as renda, contas, é uma epá, renda. é uma renda, mas que eu acho que tem muito retorno para quem efetivamente gosta destes géneros de entretenimento. Absolutamente, não só retorno de nos entreter, mas também de nos ensinar imenso, porque de Sim, sim, facto sim. os miúdos aprendem inglês a jogar videojogos, por Claro. exemplo, e é uma maravilha nós termos acesso a este tipo de conteúdos cada vez mais, e não só os videojogos, como também os serviços de streaming de televisão Posso, e de cinema. deixa-me só acrescentar uma coisa em cima disso. Eu acho que, isto depois, eu estou-me aqui já a rir, porque eu acho que pode ter aqui questões pedagógicas. Tu dizes que as pessoas aprendem e aprendem muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. Pegando na questão do retorno sobre o meu investimento. O melhor retorno sobre o investimento que eu tive até hoje foi pagar a mensalidade do World of Warcraft. Aqueles 15 euros por mês, se bem me lembro que eram 15 euros por mês, eram os mais rentáveis do ponto de vista de entretenimento. Tem uma segunda coisa, e isto é uma desconfiança da minha parte.
Se tu disseres a alguém que queres aprender a configurar e a manter o teu Windows otimizado e o teu PC otimizado só porque sim, ou por causa do Warcraft, queres aprender estas Exatamente. coisas todas. E se calhar este tipo de videojogos dizem às pessoas: epá, não, quero ter um PC que está a correr tipo smooth, 100% daquilo que é a capacidade daquilo que eu tenho. E um bocado por causa da necessidade, as pessoas, diria eu, vêm-se na situação de eu vou ter que aprender um bocadinho mais sobre Windows, um bocadinho mais sobre hardware, um, para me manter a jogar, seja por prazer pessoal ou, quando estamos a falar de jogos competitivos, eu quero ter as vantagens todas que posso ter. Portanto, não é só do ponto de vista de benefícios diretos de aprendizagem, mas há aqui uma série de benefícios conexos que se fala de menos sobre eles. Absolutamente, absolutamente. Do conhecimento geral que nós temos da tecnologia, isso é mesmo Yeah. fantástico. E os meus parabéns pelo vosso projeto, porque de facto é incrível e Obrigado. de facto no YouTube vocês estão a ter uma visibilidade fantástica e as pessoas gostam imenso de comentar e é maravilhoso. João, como é que vês, na tua perspectiva, o mercado dos videojogos neste momento com tantas aquisições a acontecer, com uma nova geração de consolas mais ou menos atrasada com adiamentos de videojogos, com as consolas ainda da geração anterior a darem um passo porque as consolas novas não estão tão disponíveis. Como é que estás a ver o futuro mais próximo da indústria dos videojogos? Ui. Ahm, Isto é tudo desconfianças. O que te vou dizer, se eu tivesse mais certezas, se Claro que sim. calhar ganhava aqui muito dinheiro como consultor. Absolutamente, absolutamente. Portanto, isto é completamente futurologia e fruto de observação e de peças que vou juntando de, enfim, mais de 25 anos ligado a videojogos profissionalmente. Eu acho que estamos numa fase absolutamente inacreditável dos videojogos. Há muita oferta, há oferta para toda a gente. Um, Claro que todos nós sabemos que, enfim, fruto da pandemia, da escassez de componentes, algumas marcas estão com dificuldades nas máquinas, na entrega, na sua disponibilidade em loja, que não é a mesma coisa, acho eu, na cabeça das pessoas, do que eu poder fazer uma pré-reserva. Tenho plena certeza que se as máquinas estivessem disponíveis em loja, seriam escoadas muito mais máquinas. Obviamente que isto traz aqui outro problema, que é os publishers querem vender jogos. E se a base instalada é baixa, potencialmente retraem-se um bocado em termos de calendário de lançamentos, porque dizem, epá, não é a altura mais favorável. E eu sei que isto é um comentário que pode ser um bocadinho impopular, mas é preciso lembrar que do outro lado, todas estas marcas são empresas. As empresas foram feitas para ganhar dinheiro, para dar retorno aos seus investidores e todas essas coisas. Claro que depois nós ficamos muito frustrados enquanto consumidores, tipo, eu queria mesmo jogar este jogo no Natal e estes senhores adiaram o jogo para o segundo trimestre do ano seguinte. No entanto, apesar destas dificuldades, um, neste momento a oferta é muito vasta. Os serviços de subscrição eu vejo como uma grande mais-valia, ok? Um, e estas aquisições de estúdios, eu acho que isto é um movimento normal de consolidação do mercado que qualquer outra indústria faz, ok? De antes para uma Sony, para uma Microsoft, para uma Nintendo, quer dizer, a Nintendo é um bocadinho diferente porque tem muito IP próprio, mas o que eu faço é vender máquinas às pessoas e depois tenho os meus acordos com estúdios e estúdios desenvolvem os jogos para as máquinas que eles consideram um, mais pertinentes em termos de volumetria de mercado. Portanto, quantas mais pessoas for a base instalada, mais jogos vão vender. E uma coisa que às vezes nos esquecemos, não é esquecemos porque isto não faz parte do nosso dia a dia, para que máquinas é que é mais fácil desenvolver. No passado já houve máquinas que eram absolutamente inacreditáveis de um ponto de vista da hardware, mas em conversas com estúdios há uns anos atrás diziam: epá, sim, mas desenvolver para esta arquitetura é uma dor de cabeça. Ok? Entretanto, a coisa vai consolidando, as ferramentas de desenvolvimento, aliás, basta olhar para o que está disponível hoje em dia com o engine da Unreal, com enfim, ferramentas gratuitas como o Blender. As próprias ferramentas mudaram o seu modelo de negócio, dão algumas de forma gratuita a quem quer desenvolver e depois só a partir de um determinado número de vendas de jogos é que começa a haver royalty.
isto faz com que muito mais pessoas se aventurem a ser produtores de jogos. E por outro lado, perdão, isto não está fácil. Por outro lado, hoje aprender a fazer videojogos está muito mais facilitado do que era há 10 anos atrás. Muitos cursos online, muitos cursos remotos, a capacidade das máquinas que as pessoas têm em casa para fazer desenvolvimento é uma loucura. Aliás, o portátil que eu estou aqui a utilizar, absolutamente ridículo, o que é que um portátil hoje consegue fazer. Portanto, tudo isto cria aqui uma circunstância muito favorável a que a indústria esteja muito saudável. Acresce também que hoje, com o desenvolvimento de todas as tecnologias que correm sobre a internet, as produtoras têm muito mais informação sobre a sua audiência. Portanto, diria que estão numa situação que nunca tiveram de conseguir ter muito mais certezas sobre que produtos é que eu vou pôr no mercado, que updates, que DLCs, os bugs chegam-nos muito mais depressa. Portanto, eu Fazer acho o que estamos tracking de tudo. extraordinariamente bem servidos. E, a não ser, vou dar aqui um exemplo. Há AAAs que para mim são incontornáveis. Eu em PS5, Horizon é para acabar. Não é para platinar, porque não tenho esse tempo. Mas há jogos que são incontornáveis, e obviamente temos que jogá-los num sistema onde aquele é exclusivo. Mas por outro lado, tens uma Xbox que neste momento com o Game Pass, euro por retorno ou horas de jogo, é um negócio absolutamente inacreditável, com os exclusivos deles a aparecerem no primeiro dia já incluídos na subscrição, e completa-se isto com duas coisas extraordinárias. A Switch, que é uma máquina inacreditável, com uma conveniência que nunca tivemos, com um portfólio de jogos absolutamente inacreditável, e fecha-se aqui o circuito com os smartphones, que começam a ter jogos muito interessantes e que algumas editoras já entendem que, e isto é um fenómeno que eu tenho comentado muito com colegas de indústria, as pessoas jogam mais, mas menos jogos. E eu quero uma ligação mais permanente com o meu jogo. Portanto, e ainda há títulos que, ou editores conseguem perceber que as pessoas vão jogar full-featured no PC, na sua consola, ou quer que seja, mas eu com o meu smartphone tenho aqui uma ligação todos os dias que vou conseguindo fazer algumas tarefas ou estar ligado ao meu jogo. Portanto, isto é absolutamente sem precedentes. Portanto, eu diria que a indústria está muito bem, e quando nós estamos a reclamar que o jogo que eu queria que saísse em dezembro só sai em março, já estamos a ficar um bocadinho spoiled, porque, amigos, não falta oferta. Absolutamente, absolutamente. E esperar mais um bocadinho também não é o problema. Ganhamos um bocadinho de mais vontade ainda de jogar ao jogo. Claro, e enquanto estamos à espera, além dos jogos, ainda há Netflix, Disney Plus, HBO, Opto aqui na SIC, quer dizer, é, Não há falta mesmo. não há tempo para consumir tudo o que Pois é para bom e que tudo é impossível. nós queríamos consumir, não é? Infelizmente é completamente impossível. Acho que sim, João, é exatamente isso. Acho que é mesmo. A viver um momento fantástico para todas as indústrias do entretenimento. Um, Passamos desde a indústria do entretenimento, dos videojogos, cinema, etc., para os eventos. Vamos falar do Lisboa Games Week, a SIC e a SIC Advance SIC são parceiros, media partners oficiais do Lisboa Games Week. Falam-nos um pouco desta, diria eu, inevitável parceria. Ahm, Olha, é uma parceria que nos deixa muito felizes. Já tínhamos tentado fazê-la mais cedo, mas enfim, pandemia e cenas, não é? Não foi possível. Ainda assim tivemos alguma presença na última edição, que foi dentro das circunstâncias possíveis. Eu próprio estive a moderar um dos dias painéis de debate, foi super interessante. E neste momento nós estamos, não há palavras para descrever quão felizes nós estamos de finalmente termos uma Lisboa Games Week em todo o seu esplendor. Para nós é uma excelente parceria, é absolutamente estratégico para nós e acredito que também para a Lisboa Games Week, já que nós vamos em toda a força para o Lisboa Games Week. Nós vamos ter o palco Advanced SIC e vamos estar a streamar os 4 dias com os nossos apresentadores, com os nossos especialistas, muitos convidados e a dar toda a cobertura possível
e vamos ver algumas coisas que achamos ao dia 2 que são impossíveis, torná-las possíveis durante os 4 dias do evento. Portanto, podem contar com a nossa presença. Se nos quiserem vir visitar, nós só podemos agradecer. Se não nos conseguirem visitar, vão poder ver-nos ao vivo enquanto estamos a streamar do evento. Isso é fantástico. Isso é que é mesmo incrível. As pessoas vão poder acompanhar o Lisboa Games Week Yeah. através do Secret Fence. Isso é maravilhoso e acho que é uma parceria incrível vocês estarem lá presentes com, como disseste, todo o vosso E, esplendor. e eu acho que é um serviço que nós temos que prestar, porque no nosso caso, que nós vivemos aqui na zona da Grande Lisboa, ir a um Lisboa Games Week os 4 dias hum, é uma feliz circunstância. É preciso lembrar que Portugal não é Lisboa. Hum, há gente a gostar de videojogos em todo o país. Há pessoas portuguesas que não estão em Portugal e que gostam de acompanhar este evento, e eu acho que fico particularmente satisfeito que nós possamos dar a possibilidade a quem não consegue vir os 4 dias do evento ter uma ligação e saber tudo o que se passa no Lisboa Games Week através das nossas streams. Fico mesmo super satisfeito com isso. Isso é incrível. Aliás, assim que já nos tem habituado nos festivais de música, etc., a fazer grandes transmissões e estamos mesmo à espera e muito ansiosos por ver o vosso trabalho também no Lisboa Games Week. Para terminar, João, qual é que achas qual é aqui é a importância de um evento desta dimensão para o mercado português, que de facto é um mercado pequenino, mas temos um evento absolutamente gigante. Qual é a tua opinião em relação a esta dimensão do Lisboa Games Week? Olha, eu vejo isto de vários vetores. O primeiro é um marco no nosso calendário do ponto de vista de gaming existir o Lisboa Games Week. É o ponto mais alto de celebração da indústria e das pessoas que gostam de videojogos e acima de tudo estamos a dar um ponto de encontro para toda a comunidade. Para as pessoas estarem juntas, para as pessoas poderem ver tudo o que existe em termos de oferta de jogos, perceber um bocadinho mais sobre a indústria, acompanhar as competições de esportes e conviverem umas com as outras. Okay? Há muita gente que joga online e que não está fisicamente próxima, e aquilo é o ponto de encontro. Aquilo é um encontro de amigos e de pessoas que têm um interesse em comum. E isto é super importante para qualquer interesse. E eu não lhe vou chamar nicho, porque videojogos é tudo menos nicho. Basta ver os números de consumo. Eu olho para os nossos números, enfim, nas nossas plataformas. Há gente de todas as idades, de todas as localizações, a terem interesse em videojogos. Portanto, acima de tudo, é super gratificante que este interesse, que esta paixão, um, tenha a sua materialização no evento. Quem gosta de videojogos não pode não ir à Lisboa Games Week. Eu acho que está mortinho para ir, porque, enfim, só agora é que estamos a regressar ao evento físico. Acho que é um momento importante também para a indústria dos videojogos. Todas as marcas que estão diretamente envolvidas têm uma oportunidade de ter um contacto mais direto com a sua audiência, de mostrar os seus produtos, mostrar o que é que têm para oferecer, que é diferente do que as pessoas andarem a pesquisar, e podem ter uma conversa direta com o público. Eu acho que toda a gente aprende imenso, e acho que é altamente satisfatório para quem vai como espectador. Acho também que é importante para a indústria em geral, porque nós temos marcas presentes no Lisboa Games Week que não são de gaming, mas que entendem que as pessoas que comem chocolates ou cereais ou que compram gelados também gostam de gaming e que conseguem fazer uma relação com a audiência através de um evento como a Lisboa Games Week. E quem ainda não percebeu isto, e eu acho que já são poucas os gestores de marketing que ainda não perceberam bem este fenómeno, tem ali a maior evidência de que isto é uma oportunidade para todos. E eu espero que nos próximos anos, agora que nos estamos todos aqui enfim, a reajustar, a voltar ao que era normal, com algumas diferenças, mas não é dramaticamente diferente, pelo menos que eu tenha observado, que
precisamos de mais entidades envolvidas nisto do gaming, que é para haver mais eventos, que sejam mais descentralizados, que sejam mais frequentes e que sejam inclusivos, que sejam altamente convidativos para toda a gente, sem discriminação, poder jogar mais e jogar mais juntos. Absolutamente. E que sejam apoiados por essas marcas que de facto podem Sim, há ter muitas, também felizmente. Há muitas, sem dúvida, e que têm um retorno incrível, porque de facto é o público deles na mesma e estarem Sim. indiretamente ligadas aos videojogos faz todo o sentido. A piada aqui interna na nossa equipa, quando estamos a pensar com quem é que nós queremos trabalhar, é assim com toda a gente. E o comentário recorrente é: os gamers também almoçam. Ora, aí está. É uma excelente. Também vão ao cinema, também compram roupa, e são pessoas muito apaixonadas por este seu interesse, e é uma oportunidade inacreditável. E o que eu vejo, eu tenho trabalhado com marcas na área do gaming já há 7, 8 anos, talvez, e é super gratificante ver o interesse crescente e a percepção mais certeira sobre qual é que é esta oportunidade. Absolutamente. E o mais importante de tudo é esta ligação orgânica física que voltamos a ter, não só virtual, com as pessoas que gostam de videojogos e com as pessoas que nos rodeiam. Isso é maravilhoso. João, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui Obrigado connosco. Parabéns ao vosso projeto, que é incrível. Estamos ansiosos por vos receber no Lisboa Games Week. E encontramos-nos lá de certeza absoluta. Já sabem, o Lisboa Games Week, de 7 a 20 de novembro, na FIL. Os bilhetes já estão à venda. Muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado eu pelo convite e encontramos-nos em muito breve. Encontramos-nos no Lisboa Games Week. Até já. O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro, a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.